Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática diretamente aqui do Covil, do Vitão. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto que vocês precisam prestar bastante atenção, que são as retas paralelas cortadas por uma transversal. Essas retas paralelas cortadas por uma transversal vão formar vários ângulos e nós vamos classificar todos eles, certo? Então, segurem-se aí nas cadeiras e vamos que vamos! Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui são de retas paralelas. O que são retas paralelas? São aquelas retas que estão exatamente à mesma distância uma da outra, como, por exemplo, o lado de cima e o lado de baixo de uma régua, ok? A reta transversal, ela vai simplesmente cortar essas duas retas, que eu chamei aqui de R e S. Você pode colocar qualquer letra, mas as mais utilizadas são R e S, ok? Então, eu vou desenhar aqui a minha reta transversal, que eu chamei de P. Percebam que a P, ela corta a R e a S em um pontinho, ou seja, em um lugarzinho em cada uma das retas. Cada vez que uma reta cortar a outra, ou seja, passar por outra reta, vão se formar em cada uma das retas, vão se formar 4 ângulos. Vejam só, 1, 2, 3, 4. E embaixo para a reta S, a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. Pois muito bem. Agora a gente vai pensar no seguinte. Esses ângulos, eles têm uma coisa em comum. Percebam aí. Esses ângulos em laranja, assim como os ângulos em verde, têm uma particularidade muito importante. Eles são opostos pelo vértice. Ou seja, os ângulos laranja são opostos pelo ponto do vértice. E o vértice nada mais é do que o ponto do cruzamento entre as retas, certo? Se eles são opostos pelo vértice, obrigatoriamente eles são iguais, certo? Isto quer dizer que os ângulos laranja têm a mesma medida. E os ângulos verde têm a mesma medida também, ok? Vamos pensar na classificação. E agora que vamos ter que colocar a nossa cachola para poder funcionar. Então vamos lá. Pessoal, dois ângulos, eles podem estar ou do mesmo lado das retas paralelas ou em lados diferentes das retas paralelas. Se eles estiverem do mesmo lado, eles vão ser colaterais. Ou seja, tá do mesmo lado, os dois do lado direito ou os dois do lado esquerdo, você vai ter ângulos colaterais. Agora, se eles estiverem em lados diferentes, ou seja, um do lado direito e um do lado esquerdo, eles vão ser alternos, porque eles estão se alternando nos lados, ok? Não se preocupem, já já vai ter demonstração para vocês entenderem melhor, tá? Continuando, dois ângulos eles também podem estar, veja só, dentro do espaço de duas retas paralelas, ou seja, você vai ter as duas retas paralelas e você vai ter o espaço entre essas duas retas paralelas. Se os dois ângulos estiverem dentro desse espaço, eles vão ser internos. Se eles não estiverem, se eles estiverem do lado de fora dessas duas retas paralelas, eles simplesmente vão ser externos, ok? Só que atenção, existem casos onde você vai ter que comparar dois ângulos que vão estar exatamente na mesma posição para as duas retas. No caso, eles vão ser correspondentes, certo? Na mesma posição e na mesma abertura, porque isso também é muito importante. Vocês sabem que o ângulo, ele depende da sua abertura, certo? Vamos lá, vamos ver uns exemplozinhos práticos aqui. Pessoal, estamos novamente aqui nas nossas retas R e S, que são paralelas, e eu tenho a minha reta transversal P, que está cortando tanto a R quanto a S, formando os 8 ângulos, 4 em cima, 4 embaixo. Vejamos. Vamos comparar 2 a 2. Esses ângulos que estão em laranja aí, percebam que eles estão exatamente na mesma posição, tanto em relação à reta R, quanto em relação à reta S. Ou seja, eles estão em cima
do lado esquerdo, certo? Se eles ocupam exatamente a mesma posição, nós chamamos eles de correspondentes, ou seja, eles são exatamente o mesmo ângulo. Isto quer dizer que, se um exercício disser para você que o ângulo de cima vale 120 graus, o ângulo de baixo também é correspondente, então ele também é 120 graus. Ou seja, são correspondentes? Mesmo ângulo, ok? Vejam o segundo exemplo aqui. Nós temos esses ângulos em amarelo agora. Vamos pensar uma coisa. Eles estão de lados diferentes. Um está do lado direito e outro está do lado esquerdo. Só que eles estão do lado de dentro das duas retas paralelas. Isso quer dizer que eles são alternos, só que eles também são internos. Então, o nome completo deles na classificação fica alternos internos, porque eles estão em lados diferentes e estão dentro das duas retas paralelas. Isto quer dizer que eles também são o mesmo ângulo. Ou seja, a abertura de um é exatamente igual à abertura do outro. Você pode confirmar isso utilizando um transferidor, ok? Terceiro exemplo. Nós temos aqui esses ângulos em verde, pessoal. Percebam que eles estão do lado de fora das minhas retas R e S, só que eles estão em lados diferentes. Um está do lado direito e outro está do lado esquerdo. Então significa que eles são alternos, porque eles estão alternando os lados. Mas eles são externos também. Isso significa que a nomenclatura total deles são alternos externos. Ângulos alternos externos também são o mesmo ângulo. Ou seja, se o exercício disser, por exemplo, que esse ângulozinho em verde, o de cima, da reta R, vale 40 graus, isto quer dizer que o de baixo, o da reta S, também vale 40 graus, ok? Próximo exemplo. Nós temos agora esses dois ângulozinhos aí, um em verde e um em laranja. Pessoal, percebam, eles estão do mesmo lado? Sim. Os dois estão do lado esquerdo. E esses dois ângulos, eles também estão do lado de dentro das suas duas retas paralelas. Então, isto quer dizer que eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado. Você pode até lembrar do nome, colateral. Lateral, do mesmo lado, certo? Colaterais, só que eles estão internos. Atenção, ângulos colaterais internos, eles não são iguais. Se você somar os dois, obrigatoriamente vai dar 180 graus, ou seja, um ângulo raso, um ângulo de meia volta, certo? Da mesma forma, nós temos este último exemplozinho aqui para vocês. Nós temos, de novo, um ângulozinho em verde em cima e um ângulozinho em laranja embaixo, na reta S. Vamos pensar assim, esses ângulos, eles estão do mesmo lado? Sim, eles estão do lado direito. Só que eles estão dentro ou fora das retas paralelas? Eles estão apontando para fora das retas paralelas. Então, eles são colaterais, porque os dois foram formados no mesmo lado, que é o lado direito nesse caso. Só que eles estão externos, eles estão apontando para fora. Então, o nome completo deles, colaterais externos, ou seja, eles não são iguais. A soma dos dois vai dar exatamente 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Vamos resumir? Dois ângulos eles podem ser correspondentes, ou seja, eles têm a mesma posição para as duas retas, né, as duas retas paralelas, e eles têm exatamente a mesma medida, ok? Alternos internos, eles têm lados diferentes, ou seja, eles alternam entre os lados, e eles estão dentro, eles estão apontando para dentro das retas paralelas. Eles têm a mesma medida. Alternos externos, de novo, os lados também são diferentes, ou seja, eles estão alternando os lados, porém, eles estão apontando para fora do interior das retas paralelas. Então, eles também têm a mesma medida. Percebam que ângulos correspondentes e alternos têm a mesma medida sempre, né? Interessante para exercício isso. Já ângulos colaterais, que no caso são os colaterais internos, os lados são exatamente iguais, ou seja, ou os dois ângulos estão do lado direito,
ou os dois ângulos estão no lado esquerdo. Só que eles estão, por serem internos, eles estão apontando para dentro das retas paralelas. A soma das medidas deles é obrigatoriamente igual a 180 graus. Se nós temos colaterais internos, nós temos colaterais externos também. Os lados são iguais, certo? Porque eles são colaterais. Só que eles estão apontando para fora das retas paralelas. E a gente não pode esquecer que, por serem colaterais, já que eles estão do mesmo lado, a soma obrigatoriamente fica sendo igual a 180 graus. Inclusive, vocês podem ver pela própria abertura do ângulo. Lembrem-se, o seu exercício, o seu exemplo, ele vai ter que te dar uma forma de você poder visualizar, que no caso é a própria abertura do ângulo, é o próprio desenho. Isso vocês podem conferir com um transferidor ou mesmo pela abertura de um simples compasso, ok? Bom, vocês acham que é só isso? Acertaram. E aí, cansaram? Relaxem, mas por enquanto não se esqueçam, se vocês têm alguma dúvida, revejam novamente esse vídeo para esclarecer tudo o que vocês precisam. Hora de fazer exercício, hora de começar a botar a mão na massa. Se cuidem e até uma próxima videoaula. E por hoje, fechamos a conta.